Ele não parecia apenas rico, ele parecia inevitável. Durante um período, Eike Batista não era só o homem mais rico do Brasil. Ele era o símbolo de um futuro que parecia já ter acontecido. Um empresário que prometia bilhões, construía empresas do zero e falava com uma confiança que fazia qualquer um acreditar que o crescimento não teria limite. Mas existe um detalhe que muita gente não percebeu na época. E esse detalhe muda completamente a forma como essa história deve ser entendida. Eike Batista construiu seu império em cima de uma ideia muito simples, mas extremamente poderosa: promessa de valor futuro. Suas empresas não eram baseadas no que já produziam, mas no que diziam que iriam produzir. Petróleo que ainda não era extraído, minas que ainda não operavam, projetos que ainda estavam no papel. E mesmo assim, bilhões começaram a entrar. Investidores, bancos, fundos, todos comprando a mesma visão. Porque naquele momento, não investir parecia mais arriscado do que investir. O dinheiro não vinha porque as empresas já eram sólidas. O dinheiro vinha porque o mercado acreditava que elas seriam. E isso criou um efeito perigoso. Quanto mais dinheiro entrava, mais validação ele recebia. E quanto mais validação ele recebia, mais fácil ficava captar ainda mais dinheiro. Era um ciclo que se alimentava sozinho, um crescimento baseado em confiança. E confiança, no mercado financeiro, é o ativo mais poderoso que existe, mas também é o mais frágil. Eike não vendia apenas empresas, ele vendia narrativa. Ele falava em números gigantes, metas agressivas, prazos curtos. Ele não parecia estar tentando construir algo aos poucos. Ele parecia já estar vivendo o resultado final. E isso seduzia. Porque investidores não compram apenas ativos, eles compram histórias. E a história de Eike Batista era perfeita demais para ser ignorada. Mas existe uma regra silenciosa no mercado que quase ninguém fala. Quanto maior a promessa, maior a necessidade de execução. E execução não se constrói com discurso, se constrói com resultado. E esse foi o ponto onde a realidade começou a aparecer. Lentamente no começo, depois rápido demais. A OGX, sua principal empresa, era o coração de todo o império. Era ali que estava concentrada a maior parte da expectativa. O petróleo que justificaria tudo. Mas quando chegou o momento de provar que aquela promessa era real, o resultado foi diferente do esperado. A produção não veio, os números não bateram, e o mercado, que antes acreditava sem questionar, começou a fazer a única coisa que sustenta ou destrói qualquer império financeiro: recalcular. E quando o mercado recalcula, ele não faz isso de forma suave, ele faz isso de forma brutal. O que antes era avaliado em bilhões começa a perder valor em questão de dias. A confiança que levou anos para ser construída começa a desaparecer em semanas. E aquilo que parecia sólido revela o que realmente era: uma estrutura dependente demais de expectativas. O mais interessante é que o colapso não aconteceu porque algo novo surgiu. Ele aconteceu porque aquilo que já estava lá deixou de ser ignorado. Os riscos sempre existiram, as dúvidas sempre estiveram presentes. Mas enquanto a narrativa era forte o suficiente, ninguém queria olhar para elas com atenção. E esse é o ponto mais importante dessa história. Eike Batista não quebrou apenas por erro de gestão ou má sorte. Ele quebrou porque construiu um sistema onde a percepção era mais forte do que a realidade. E quando a percepção muda, tudo muda junto. O homem, que já foi considerado um dos mais ricos do mundo, viu sua fortuna desaparecer em uma velocidade que poucos acreditariam ser possível. Empresas que valiam bilhões passaram a valer quase nada. Investidores perderam dinheiro, o mercado perdeu confiança. E um nome que representava crescimento passou a representar um alerta. Mas talvez a pergunta mais relevante não seja como ele subiu, nem como ele caiu. A pergunta é: por que tanta gente acreditou por tanto tempo?
Porque, no final, histórias como essa não acontecem sozinhas. Elas precisam de um sistema disposto a acreditar. E esse padrão não acabou com Ike Batista. Ele continua acontecendo. Em novos nomes, novos mercados, novas promessas. Porque enquanto existir dinheiro buscando retorno rápido, sempre vai existir alguém disposto a vender um futuro melhor do que o presente pode entregar. No mercado financeiro, o problema raramente está no começo. Ele cresce em silêncio, se fortalece com validação, e quando finalmente aparece, já é tarde demais para ignorar.